Bom, o tempo, então, para atingir o estacionário é variável, depende de cada substância. E lembrando, nós já comentamos antes, né? Quando se está em estado estacionário, eu elimino uma dose inteira a cada intervalo de doses. Por isso que as concentrações não flutuam, elas se mantêm constantes. Aqui tem alguns exemplos de fármacos com variados tempos para atingir estado estacionário. Então, a cefazolina, por exemplo, requer apenas 11 horas para atingir o seu estado estacionário. Tem um tempo de meia-vida bastante curto. Já a digoxina, que tem um tempo de meia-vida bem mais longo, vai requerer 195 horas aproximadamente para atingir o estado estacionário. É importante nós lembrarmos que o tempo para atingir o estado estacionário depende do tempo de meia-vida do fármaco. É uma questão fisiológica. Nós não podemos mudar isso através de doses ou de intervalos de doses. Não é possível nós manipularmos o tempo para atingir o estado estacionário. Uma alternativa que se tem para obter rapidamente concentrações terapêuticas é que a primeira dose, por exemplo, seja bem mais alta. É chamada dose de ataque ou dose de carga. Então, essa primeira dose mais alta vai levar, então, concentrações para a faixa terapêutica mais rapidamente do que se nós tivermos que esperar vários dias ou muitas horas em função do tempo para atingir o estado estacionário. Também a gente tem que levar em consideração, como nós já vimos no slide lá no início da aula, que as doses de um fármaco são sobreponíveis. O que significa isso? Se eu conhecer o comportamento após uma dose, eu posso simular o comportamento após qualquer número de doses, somando as concentrações geradas por cada curva. Então, as concentrações após doses repetidas podem ser preditas após a curva de concentração após a primeira dose pela sobreposição dessas doses. Então, as concentrações em estado estacionário de administração em bolo dependem da constante eliminação do fármaco naquele paciente, do seu volume de distribuição, da dose e do intervalo de doses. Quando um indivíduo tem uma menor taxa de eliminação e menor volume de distribuição, ele vai ter concentrações mais elevadas do que aquele indivíduo que tem uma eliminação mais rápida e um maior volume de distribuição. Então, nós podemos modificar as concentrações em estado estacionário ou aumentá-las, né, de duas formas. Lembrando que o tempo para atingir o estado estacionário não vai ser modificado. A primeira alternativa é aumentando a dose e mantendo o intervalo de doses. Lembrando que eu quero aumentar as concentrações. Nesse caso, o que vai acontecer é que eu vou ter concentrações mais altas, mas uma flutuação mais alta entre mínimas e máximas, porque a fração eliminada permanece a mesma. Então, uma fração eliminada de uma maior concentração também é um número maior, tem maior flutuação. Isso, eventualmente, pode não ser muito desejável, porque eu posso atingir picos muito altos próximos da região tóxica. Uma outra alternativa para aumentar concentrações, é diminuir o intervalo entre as doses. Porque dessa forma, uma menor parte da dose anterior vai ter sido eliminada e a dose subsequente se soma a um valor maior. Nesse caso, há uma menor flutuação entre máximas e mínimas. Naturalmente, né, porque o tempo entre as doses é menor, eu elimino menos nesse tempo menor. Então, é uma alternativa interessante, mas deve ser julgado também que isso pode demandar mais custos, mais trabalho da equipe que administra os fármacos para os pacientes, então a conveniência disso tem que ser avaliada. Então, quando nós selecionamos um regime de doses para um paciente, esse regime é composto pela dose administrada pelo intervalo entre as doses, o objetivo é que as concentrações de pico e de vale flutuem dentro da faixa terapêutica. Lembrando que cada vez que nós mudarmos o regime de doses do paciente, mudarmos a dose, o intervalo de doses, novamente será necessário esperar 5 meias-vidas para um novo estado estacionário. Então, por exemplo, se um fármaco tem um tempo de meia-vida... Então, dessa forma, um fármaco com tempo de meia-vida de 6 horas, se tiver tanto sua dose ou seu intervalo de administração alterado, é necessário aguardar em torno de 30 horas para um novo estado estacionário. Por outro lado, um fármaco B com tempo de meia-vida mais curto, de 3 horas, é necessário esperar apenas
a metade do tempo para que se atinja, então, um novo estado estacionário. Então, como nós vimos lá no início da aula, a concentração após N doses vai ser obtida, então, pela concentração máxima após a primeira dose, que é a dose dividida pelo volume de distribuição, vezes o fator de acumulação. Então, para predizermos a concentração de um fármaco em qualquer tempo após N doses da administração em bolo, nós precisamos saber a dose administrada, o volume de distribuição do fármaco, a constante eliminação e o intervalo de doses. Uma coisa que nos facilita do ponto de vista da matemática é que quando várias doses são administradas, esse número n cresce, a base do logaritmo natural e elevado ao número grande negativo, ele vira zero. Então, no estado estacionário, simplifica a fórmula, o fator de acumulação fica só com um denominador, 1 dividido por 1 menos e elevado a menos k vezes tal. Então, a fórmula do estado estacionário, que é o que nos interessa mais, ela é simplificada. Então, para saber a concentração de um fármaco após N doses administradas na forma de bolo, usamos essa fórmula, que é a concentração de pico após N doses, é a dose dividida pelo volume de distribuição, vezes o fator de acumulação, 1 menos e elevado a menos n vezes k vezes tal, dividido por 1 menos e elevado a menos k vezes tal. Essas fórmulas, já que envolvem um pouco mais de operações, eu vou deixar elas na forma já codificada para o Excel num arquivo aqui junto nessa temática, tá? Que vocês possam, então, copiar essas fórmulas e colar no Excel sem dificuldade. Muito bem, então, se eu tenho várias doses administradas, esse N vai crescendo, o E elevado a um número negativo grande é zero, e a fórmula de pico e estado estacionário simplifica para essa fórmula aqui no meio do slide. Então, fica bem mais simples. E a concentração de vale é a concentração de pico, é a fórmula de cima, vezes o fator E elevado a menos K vezes tal. Então, é a concentração de pico e a gente considera o decaimento dela até a administração da próxima dose. Outros fatores nós podemos derivar a partir do conhecimento das concentrações em estado estacionário é a chamada concentração média, não é muito utilizada clinicamente, que é a área sobre a curva dividido pelo intervalo de doses, e a área sobre a curva pode ser estimada pela dose dividido pelo clearance. Lembrem também que nós já vimos que o clearance pode ser obtido multiplicando o K, a constante de eliminação, vezes o volume de distribuição. Muito bem, então, para predizer a concentração em estado estacionário, nós precisamos saber a dose, o intervalo de doses, a constante de eliminação e o volume de distribuição. Lembrando que nós já vimos nas lições anteriores, se nós soubermos duas concentrações, nós podemos estimar a constante de eliminação. E depois, então, conhecendo a constante de eliminação, a concentração máxima, a dose que foi administrada e o intervalo de doses, nós podemos calcular o volume de distribuição desse indivíduo, sabendo esses valores. Também podemos calcular uma dose, sabendo a concentração de pico que nós queremos obter. Então, o x0, a dose, vai ser o volume, vezes a concentração de pico em estado estacionário, vezes o fator de acumulação. Né? E também, lembrando, né, que aqui embaixo, no rodapé desse slide, nos mostra que existe uma relação linear entre concentração e dose. Então, por exemplo, se eu quiser dobrar a concentração de pico, eu tenho que dobrar a dose. Se eu quiser que a concentração de pico seja a metade, eu tenho que diminuir a dose pela metade. Então, uma relação simples, tipo regra de 3, nós podemos predizer qual dose vai atingir uma certa concentração, né, ou vice-versa.